Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A lição de hoje é a lição de número 5. Ela foi escrita pela irmã Eliane Sarlo, educadora cristã. E o tema de hoje é Davi, quando a adversidade é gigante, né? O texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo. Mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? A irmã Eliane Sarlo, ela introduz a lição dizendo o seguinte: a vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando o nosso sono, a nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. O gigante que Davi enfrentou foi um homem de quase 3 metros de altura, né? Um profano, um homem que desonrava Israel, não temia o Deus de Israel, né? E não amava o Senhor, não conhecia o Senhor. Ele profanou contra Deus, ele desafiou o exército do Senhor. Ele não tinha o menor respeito por Deus e nem pelo povo de Deus. Esse foi o gigante, né, que Davi enfrentou, que a Bíblia nos relata. E o gigante que nós enfrentamos? O gigante que você enfrenta pode até ser uma pessoa também, não é? Alguém que não tem o temor de Deus, né, confiança em Deus, ou que até pode dizer que tem, mas que se torna uma grande ameaça para a sua vida espiritual, para a sua alegria, para a sua paz. Pode ser resultado isso pode acontecer dentro de um relacionamento familiar, de um relacionamento conjugal, de um relacionamento profissional. Então, o gigante que você pode estar enfrentando, ou gigantes, né, porque podem ser muitos, eles estão presentes diariamente nas nossas vidas. Às vezes dias, meses e anos, eles estão ali, gerando medo, gerando insegurança, gerando desânimo, gerando tristeza, gerando angústia, ansiedade, né? Em muitos casos até depressão, e eles precisam ser derrotados, né? E às vezes não é tão fácil encontrar forças para derrotar esses inimigos tão presentes no dia a dia da vida de cada um de nós. A autora diz: a Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir nesse cenário, não é? O primeiro exemplo que ela traz é quando os espias foram visitar a terra, né, de Canaã e retornaram lá trazendo um péssimo relatório, né, dizendo que o povo era gigante, dizendo que o povo era hábil guerreiro, né, dizendo que eles eram valentes, imbatíveis, invencíveis. Criou medo no povo de Israel. Mas havia 2 homens corajosos ali entre os 10, né? Era Josué e Caleb. E a atitude deles foi uma atitude bem diferenciada. Outro exemplo que ela cita aqui é esse, o contexto de Davi, né? No contexto de Davi, no texto de 1 Samuel, capítulo 17, né? Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial deste jovem foi o de não ter se acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado na sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos, né? O gigante era grande, né? Não era à toa que ele era chamado de gigante, porque era um homem de uns aproximadamente quase 3 metros de altura. E era um guerreiro muito hábil, muito poderoso. Mas o diferencial de Davi, meus irmãos, é que apesar da aparência assustadora do gigante, ele não teve medo. E sabe por que ele não teve medo? Porque ele confiava plenamente em Deus, né? O gigante era imenso, mas a sua confiança e a sua fé no Senhor era maior do que o inimigo que estava diante dele, né? E assim também devemos agir nós, né? Nós devemos pensar
e termos o mesmo comportamento, a mesma atitude que Davi teve. Os obstáculos são grandes, né? As dificuldades são muitas, são imensas, mas o nosso Deus certamente é muito maior do que os problemas que nós enfrentamos, né? O primeiro ponto, ela chama atenção aqui, ó, o grande desafio. Citando aqui 1 Samuel 17, verso 10. Hoje desafio as tropas de Israel. Foi o desafio que o gigante fez, né? Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Ele era soldado filisteu, considerado gigante por ter quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e sua armadura pesava quase 60 quilos. Os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. O gigante intimidou o povo de Israel, o exército de Israel. E os nossos medos, angústias, ansiedades, tristezas, né, batalhas de toda natureza que nós enfrentamos, eles também tentam nos intimidar, né? As ameaças, as inseguranças, as incertezas, as doenças, né? O vírus, desde que ele apareceu aqui, com o lockdown aqui no Brasil, a partir de março, como que ele nos apavorou, como que ele nos assustou, né? Como que a mídia se encarregou de desenvolver no meio do povo, né, o pânico que está presente até hoje, embora as pessoas estejam relaxando um pouco em relação a ele. Mas foi um inimigo, tem sido um inimigo assustador, né? Mas também, irmãos, muita gente, para quase todo o povo de Deus, oxalá fosse todo o povo de Deus, aproveitou esse momento tão assustador e preocupante para buscar mais a presença do Senhor, para se fortalecer mais no Senhor, para crescer mais na sua fé. Muitos irmãos e irmãs se tornaram melhores crentes nesse período, melhores pessoas, melhores servos do Senhor, porque aprenderam nesse tempo a depender totalmente da provisão do Senhor diante de um vírus que não tem vacina e não tem remédio. E o remédio que nós temos e a vacina que nós temos, por enquanto, é a nossa confiança em Deus e o nosso temor ao Senhor. Não é verdade? O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. De igual modo, o gigante em nós invade a nossa mente através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Essa é a estratégia do inimigo, né? Diante dos problemas da vida, querer nos levar a pensar, a imaginar que Deus nos abandonou, que nós estamos sozinhos. Esta é a estratégia do inimigo. Todavia, a nossa confiança e a nossa fé no Senhor nos faz cada dia mais fortes, né? Mais corajosos, mais dispostos a enfrentar todos os problemas, sabendo que não estamos sozinhos e que Deus é maior do que todos os males que nos cercam, né? A autora continua: o duelo não é vencido quando Golias cai no chão, ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais e genuína confiança em Deus. A grande vitória de Davi não se deu naquele momento em que ele esteve cara a cara com o gigante, né? E atirou a pedra e a pedra acertou a cabeça do gigante, ele caiu e teve sua cabeça cortada fora. A vitória de Davi não foi ali. A vitória de Davi foi quando ele olhou para aquele gigante, viu o tamanho daquele homem e não teve medo, porque ele sabia que Deus estava com ele e que Deus era o grande general do exército do Senhor. Foi ali que ele alcançou a vitória. A vitória dele se deu no momento em que ele depositou total confiança no Senhor, e o tamanho do gigante não o intimidou, porque Deus era maior e estava com ele. O segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus em meio a muitas outras vozes. A autora diz: podemos aprender 3 lições importantes aqui. Primeiro, Davi não se considerou
autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Segundo, encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Terceiro, derrotou Golias, não aceitando palavra de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Segundo ponto, concentre-se em Deus, né? Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 1 Samuel 17, versículo 16. Durante 40 dias, aquele filisteu ameaçou o povo e intimidou o exército do Senhor. Manhã e tarde, ele não deu sossego ao exército do Senhor. A artimanha do inimigo é semelhante, né? Dia e noite, nos intimidando, nos querendo nos fazer ter medo, perder a confiança, perder a fé, querendo colocar no nosso coração a insegurança, a perda da confiança em Deus, a dúvida da presença de Deus, do cuidado de Deus e da proteção do Senhor. Golias era um entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes. E vez ou outra, um toma posição de destaque. Precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem. Davi não se vitimizou. Ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Uma coisa muito importante, irmãos. Certa ocasião, o apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, é que eu sou forte. É que eu estou forte. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós aprendemos a depender mais de Deus. Quanto mais dependermos do Senhor, mais facilmente alcançaremos a vitória diante dos problemas que nos atormentam. A confiança em Deus e não em nós mesmos é o segredo da vitória de uma vida bem-sucedida, de uma fé, de um temor a Deus, de uma realização pessoal, profissional e espiritual. É o temor ao Senhor, é andar com o Senhor e não desistir, não desanimar, não esmorecer, não ter medo, independente das circunstâncias. Por piores que sejam os problemas da vida, sempre confiar e esperar em Deus. Este é o segredo da nossa vitória. Porque o inimigo estará de prontidão diariamente, manhã e noite, para nos intimidar. Mas a confiança em Deus é a nossa segurança. A autora continua dizendo: o fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. Ele tem propósitos e promessas, por isso é preciso confiar nele. O evangelho correto, o evangelho pregado de maneira adequada, nunca vai dizer que aquele que tem Jesus não tem problema. Muito pelo contrário. Vai ensinar que o nosso Senhor disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, e que todos nós deveríamos confiar nele, independente dos problemas que estão ao nosso redor. Portanto, conhecer Deus e andar com Deus não significa que nós não vamos passar por problemas, que não vamos enfrentar momentos difíceis, que não vamos sentir dor ou que não vamos sofrer. Não, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que nestas horas Deus está conosco e nos ajudará. Depois deste duelo, Davi passou por outras situações: angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais tentavam paralisá-lo. Assim também é conosco. Identifique os gigantes que assombram você e encare-os, revestido da coragem e da verdade que vem como fruto de analisá-los à luz da palavra do nosso todo-poderoso Deus. Ele teve uma vitória estrondosa, extraordinária contra Golias. E alguém pode imaginar que ele nunca mais teve problema na sua vida, não é? Errado, irmãos. Ele teve uma vitória extraordinária e teve inúmeras vitórias na vida dele, mas teve também muitas tribulações, muitas lutas, muitos problemas, porque a presença de Deus não significa a ausência de tribulação, mas capacidade para superar pela fé
com fé no Todo-Poderoso, todas as lutas e todos os males e todas as dificuldades que o mundo nos proporciona. Terceiro ponto é o triunfo da fé, né? O triunfo da fé. 1 João 4, 5, verso 4 e 5, ela diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, né? A nossa autora diz: Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões, para proteger seu rebanho. Ele conhecia a Deus e era conhecido por ele. E isso bastava. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las em condições de vencer, usar as armas espirituais. E aí ela cita 2 Coríntios 10, 3 a 5 e também Efésios 6, de 10 a 17, né? E onde ela diz: encontramos as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, isto é, não é contra seres humanos ou forças materiais e sociais. A nossa luta é espiritual. Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos. Fato. É fato, irmãos. Se nós nos concentramos o tempo todo só nos problemas, nós seremos derrotados. Nós precisamos nos concentrar não nos problemas, mas no Deus Todo-Poderoso, que pode nos dar a vitória sobre todos os problemas. E é nessa fé no Todo-Poderoso que cada um de nós vai vencer os gigantes, e às vezes não são poucos, são muitos os gigantes que se levantam todos os dias para nos atormentar a vida e nos atormentar a alma. Ela diz: ao invés disso, devemos ser como Davi, mantendo foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigantesco que seja ou pareça ser. Se o seu problema for muito grande, saiba, Deus é muito maior do que o problema que você está enfrentando. Então não foque no problema, foque no Senhor seu Deus. Ele é todo-poderoso. O nosso desafio, diz a autora, hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e estudo da palavra, buscando poder e sabedoria vindos dele, para vencer os problemas, não importando o seu tamanho. Ela continua dizendo: o gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual, mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. E o que é que vence o mundo? A nossa fé em Jesus Cristo. O que é que vence os problemas da vida? A nossa fé. Lembra, irmão, a fé não impede os problemas. A fé dá vitória ao cristão que confia no Senhor diante dos problemas que ele tem enfrentado. A autora continua dizendo: assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos e pessimistas desanimarem você. Não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco, Salmo 46, e ele nos dará a vitória. A gente tem consciência que, dependendo do grau de problemas que a gente enfrenta e do tempo que a gente enfrenta esse problema, às vezes acontece da gente esmorecer, desanimar e pensar, imaginar que Deus não está conosco. Às vezes a gente pergunta: onde está o Senhor que não me ampara e não me socorre? Não importa o tamanho do problema nem o tempo que você está enfrentando ele. Jamais esqueça de confiar no Senhor. Jamais desista da sua vida. Jamais desista dos propósitos de Deus para você. Jamais perca a confiança no Senhor, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e ele nos dará a vitória.
ela conclui dizendo assim, ó, as adversidades e crises são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções. Primeiro, temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como, por exemplo, essa pandemia. Todavia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segundo, assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. E Davi nunca fugiu. Ele sempre escolheu enfrentar, no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com armas, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Disse Davi ao gigante. E assim devemos agir também. Nunca fugir, mas enfrentar. A decisão é: escolha enfrentar o problema, não com a sua capacidade, mas com a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Terceiro, cuide da sua saúde física e mental e, antes de tudo, da saúde espiritual, para que o inimigo, irmãos, não nos ataque nem fisicamente, nem mentalmente e nem espiritualmente. Se estivermos bem nestas áreas, certamente teremos melhores condições de suportar os dias maus, na esperança e na confiança de que o Senhor há de nos abençoar de modo extraordinário e sobrenatural. E por último ela diz: você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido, ou a escolhida, dele, para vencer todo e qualquer desafio. É só depender do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Muitas são as lutas, as dificuldades. Muitos são os gigantes que se levantam diariamente contra nós. Mas todos que se levantam hão de cair. Porque se pela fé e na confiança em Deus você o enfrentá-los, você será um vencedor. O irmão, a irmã sempre vencerão, ou sempre vencerá, na confiança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém?